Está connosco o jornalista e habitual comentador RTP, Ricardo Jorge Pinto. Ricardo, comecemos precisamente por estas palavras do Primeiro-Ministro sobre o contributo que a disputa de uma final europeia envolvendo a nossa seleção pode ajudar a dar à visibilidade do nosso país. São estas meras palavras de circunstância ou o futebol sendo de um desporto tão agregador pode efetivamente ajudar a projetar o que de melhor temos e o que melhor somos? As duas coisas. António Costa sabe perfeitamente que, dizendo o que disse agora, ganha tempo mediático e isso é-lhe neste momento favorável. Mas também é verdade que o futebol, até pela repercussão mundial que acaba por ter, sobretudo numa competição como esta, onde Portugal está na final, isto dá visibilidade, mesmo que seja até do ponto de vista negativo. Há aquela célebre frase que diz, não importa que falem mal de nós, o que importa é que falem, não importa que digam que a seleção portuguesa é mais fraca ou que não jogou tão bem como poderia jogar, a verdade é que o facto de se falar de Portugal, o facto de Portugal estar na final e o facto de, eventualmente, Portugal, esperemos, vir a ganhar esta final, dará sempre não apenas uma repercussão internacional daquilo que é a nossa posição, mas também uma notoriedade e um prestígio que, inevitavelmente, nenhum governo pode desperdiçar. Temos amanhã uma reunião do Conselho de Estado, no mesmo dia em que há uma outra reunião do Eurogrupo e na véspera da reunião do Ecofin, que pode decidir as tão famosas sanções. Que preocupações é que tu achas que poderão estar no espírito de Marcelo Rebelo de Sousa? Ele que tem dito que não seria inteligente aplicar sanções a Portugal nesta altura e que tem desvalorizado, inclusivamente, declarações de alguns líderes europeus, dizendo que essas declarações são formas de pressão em véspera, precisamente, de decisões europeias. Estivesse Marcelo Rebelo de Sousa mais preocupado do que está, e eu acho que ele está pouco, e marcaria a reunião do Conselho de Estado para depois da decisão do Ecofin. O facto de o ter marcado para a véspera mostra que, na verdade, para ele a prioridade do ponto de vista daquilo que é a conversa com os seus conselheiros de Estado não está na questão das sanções, está noutras questões e essas sim devem interessar muito a Portugal. Desde logo, três eleições. As eleições nos Estados Unidos, em novembro, as eleições legislativas na Alemanha e as eleições presidenciais em França, que vão ocorrer no próximo ano. Essas sim terão sempre consequências e é preciso pensá-las, antecipá-las de forma pensada e isso a Marcelo Rebelo de Sousa quererá fazê-lo nesta discussão. Inevitavelmente também, e é compreensível, a questão das sanções virá, como se diz, à baila durante essa reunião de Conselho de Estado, mas ela será sempre uma espécie de acessório sobre o qual o próprio Presidente da República percebe que neste momento há uma encenação política cuja especulação acabará por nos prejudicar muito mais do que beneficiar. Mas antes de refletirmos sobre essa outra vertente daquilo que pode ser a agenda da reunião da manhã do Conselho de Estado, que tipo de sanções é que poderemos estar a equacionar em termos de aplicação a Portugal? Sanções financeiras, por contrário, sanções simbólicas, sem custo? O que é que simbólicas. Digamos assim, a minha previsão é que a Comissão Europeia, depois de ouvido o Ecofin, terá uma posição relativamente cáustica relativamente a Portugal, pelo facto de ter falhado em metas e em regras, mas poderá utilizar, e a expressão já foi usada, uma aplicação inteligente dessas regras. Isto é, percebendo que a economia portuguesa seria prejudicada, nomeadamente se as sanções fossem muito longe, e muito longe é, por exemplo, evitar a utilização dos fundos comunitários, e nós sabemos, olhando para o programa de governo, que esses fundos comunitários são absolutamente essenciais para aquilo que é a dinamização da economia nacional, que perante esse fator a Comissão Europeia dificilmente poderia aplicar essa mesma sanção. Mesmo a sanção pecuniária, que poderia ir a cerca de 0,2% do PIB, portanto cerca de 300 milhões de euros, não me parece que seja neste momento aplicável. Agora, eu acho que já dificilmente... deixa-me interromper, poderia afetar as contas públicas? Inevitavelmente, claro que sim. Afetava, não só porque, do ponto de vista direto, isso nos iria prejudicar naquilo que é o cumprimento das metas, mas depois também iria ter danos naquilo que é o prestígio de Portugal fora de fronteiras. Os investidores, perante uma sanção dessas, ficariam muito reticentes em continuar a dar a mão a uma economia que, neste momento, já percebemos, não pode viver apenas do aumento do consumo interno. Por contraste, se vier a confirmar-se a aplicação de sanções simbólicas sem custo, isso de alguma forma não poderá ridicularizar um bocadinho as próprias instâncias europeias? Porque, recuperando uma metáfora que o próprio Presidente da República, Marcelo, utilizou, isso das sanções simbólicas seria mais ou menos a mesma coisa que um criminoso chegar a tribunal e o juiz dizer-lhe: você é criminoso, mas não o mande para a cadeia. Sim, e nós isso temos. Quando há penas suspensas, na verdade o que o juiz está a dizer é: olha, você não tem antecedentes, você na verdade até se tem esforçado por ter um comportamento adequado, mas falhou aqui e não pode voltar a falhar. Uma espécie de cartão amarelo, já que estamos aqui no meio de uma final de um jogo de futebol. E é esse cartão amarelo que eu acho que a Comissão Europeia dará. Agora, tu disseste e muito bem, não se colocará no ridículo
colocou, eu acho que já se colocou. Toda esta novela e este atrasar de decisões mostra quão inconstante e quão insegura é a Comissão Europeia naquilo que é a condução dos destinos da Europa. E esse sinal já foi dado e esse sinal já não poderá ser reparado. Breves segundos finais para equacionar as implicações que podem ter para Portugal, essa situação política internacional que vai estar em análise na reunião do Conselho de Estado de amanhã. Marcelo Rebelo de Sousa já teve essa frase aos jornalistas: o mundo não está fácil, a Europa ainda está menos fácil, e ele tem toda a razão. Há eleições que vão ser muito delicadas. Imaginemos que Donald Trump vence nos Estados Unidos. Que consequências é que isso terá? Nenhum de nós o sabe. Imaginemos que há alterações substanciais em França ou na Alemanha, que são os dois países de um eixo fundamental na condução dos destinos europeus. Portugal tem que estar muito atento a isto e fazer uma espécie de antecipação e de previsão dos vários cenários. Ao Presidente da República, entre outras tarefas, cumpre isso, e eu acho que ele fará muito bem amanhã na reunião com os conselheiros de Estado, embora muitas das opiniões deles nós já as conhecemos através, nomeadamente, dos média. Ricardo, obrigada por ter estado connosco. Boa semana.